Eu vou falar só uma coisa pra você. Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui pra trazer o que o Massini falou do Palmeiras dessa vez. Eu nem trago toda hora, né, vídeo do Massini. Aliás, não tô trazendo toda hora vídeo de ninguém, né. Eu tô intercalando bastante aqui os comentaristas que a gente traz aqui pra ver o que eles têm a dizer, né. E o Massini é um palmeirense aí que comenta no Grupo Bandeirantes. E ele falou algo interessante. Um alerta que a gente tem que ter com o Palmeiras, especialmente o próprio Palmeiras tem que ter consigo nessas contratações que está planejando fazer. Estão deixando tudo muito para o Abel Ferreira resolver. O Jorge Igor já falou isso num dos vídeos anteriores aí que eu postei, mas o Massini vai falar algo que também a gente acabou chegando nessa conclusão. Tá? O Arnaldo Ribeiro até fala isso, né? Que a gente tá jogando muito mal os primeiros jogos contra os times do mesmo porte, e aí a gente tenta resolver no segundo e nem sempre tem conseguido. E em 2024 não deu. Tanto nas Copas quanto no Campeonato Brasileiro, que a gente perde no Rio de Janeiro jogando muito bem contra o Botafogo. E no Allianz Parque a gente começa jogando bem, mas desanda depois que toma ali o segundo gol do Botafogo. E aí acaba tomando o terceiro e pronto, desconta, mas já era tarde. E era o jogo ali final do campeonato, aquilo foi um final. Quem ganhasse aquilo ali era campeão praticamente. O Palmeiras se ganhasse era campeão, assim, disparado. Não tinha, já era pro Botafogo. O Botafogo chegou lá, o Palmeiras era o líder. Como eu anunciei antes, o Botafogo chega líder. Eu anunciei antes que o Palmeiras chega líder, né? Então o Botafogo chegou vendo o Palmeiras tomando a liderança no sábado, tá? Ganhando o Goianiense, eles empatam com vitória, o Palmeiras vira líder. Com os mesmos 70 pontos. O Palmeiras ganhasse o jogo do Botafogo, só precisava ganhar o jogo do Botafogo. O Palmeiras teria o Cruzeiro e o Fluminense. Se não resolvesse contra o Cruzeiro, ainda teria a oportunidade de resolver em casa contra o Fluminense. Para nossa surpresa, perdeu para o Botafogo, deu a resposta ganhando do Cruzeiro de virada em BH, e aí acaba perdendo para o Fluminense. Um jogo que, se o São Paulo, sei lá, vira aquele jogo contra o Botafogo e o jogo acaba com vitória do São Paulo, ia ser algo vexatório na história do Palmeiras. O rival faz o que ninguém esperava, ganha o jogo, ajudando o Palmeiras, e o Palmeiras não se ajuda. Seria vexatório demais. A sorte do Palmeiras é que o São Paulo perdeu aquele jogo. Essa que é a grande verdade. Mas vamos ver o que o Massini tem a dizer então, para a gente fazer uma reflexão aí. Olha, quem brigou com o Botafogo até o final foi o Palmeiras. Teve um último ato um pouco triste, né, melancólico, perdeu o Fluminense em casa, mas o Palmeiras brigou ali palmo a palmo com o Botafogo, chegou a assumir a liderança, depois perdeu de novo nesse jogo aí. Foi esse jogo que foi quase uma final, que aí o Botafogo falou, chega, agora eu tô aqui, eu vou ganhar, né? Quando o Botafogo ganha do Palmeiras por 3-1, e acho que aí foi uma fraquejada importante do Palmeiras. E aí o que a gente vai ressaltar no Palmeiras, Massa, é aquilo que você já falou, mas vale repetir. É o time que não ganha dos times fortes. Ele faz a rapa nos pequenos, e você sempre lembra, né? Tinha um saldo de gols incrível, porque tinha 15 gols contra Criciúma, Cuiabá e não sei o quê, mas os times do lado de cima, e isso fez falta. É um campeonato que às vezes isso não faz diferença, mas nesse campeonato fez diferença. A diferença entre eles são as duas derrotas, né, no final. Não, eu tô aqui com a minha cola na mão para dizer para vocês o seguinte. Olha lá, o Palmeiras fez 60 gols, é o segundo melhor ataque, tomou 33 gols, é a segunda melhor defesa. Então, mostra como é regular, ok? Tem 64% de aproveitamento. E vamos lá, confrontos contra o Z4. Cuiabá, 2 vitórias. Atlético Goianiense, 2 vitórias. Pode botar a tela aí, ó. Tem uma tela com esses números aí, ó. Isso. Criciúma, 2 vitórias. Atlético Paranaense, 1 vitória e 1 derrota. Red Bull, 1 vitória e 1 empate. Juventude, 2 vitórias. Grêmio, 2 vitórias. Fluminense, 1 empate e 1 derrota. Galo, 2 vitórias. Vitória, 1 vitória e 1 derrota. Vasco, 2 vitórias. Cruzeiro, 2 vitórias. Bahia, 2 vitórias. Corinthians, 1 vitória e 1 empate. Aí chega o G6. Certo? São Paulo, 1 empate no Morumbi. Aí estão os números totais, mas pode falar. Isso. Então eu só estou um por um. São Paulo, empate no Morumbi, vitória em casa no último lance do jogo. Certo? Paulo reserva. Exato. Inter, reserva não, misto, né? Misto. Também não, vamos misto, com calma. Reserva. Não era todo reserva. Reserva, os titulares entraram no segundo tempo. Bom, sim, mas... tudo bem. Jogaram. Internacional, vamos lá. 1 derrota e 1 empate. Fortaleza, 1 derrota e 1 empate. Flamengo, 2 empates. Botafogo, 2 derrotas. Então, se você me perguntar
O ano do Palmeiras foi consistente? Foi como sempre foi. Como foi o ano passado. Se o Palmeiras tivesse feito um ponto a mais, seria ver a primeira vez na história que um time que faz 74 pontos não é campeão. Ou 76, que é o número mágico. Faltou pouco. Agora, o que tem faltado ao Palmeiras é exatamente jogos contra times que estão na mesma piscina que ele. Não é na mesma raia, é na mesma piscina. Então tá lá o Flamengo, o Botafogo, o Galo, que fez água, né? E o Palmeiras não consegue jogar. Por quê? Porque não tem qualidade. Porque se você olhar o SofaScore, Vessa, pode checar aí se eu estiver errado. O Palmeiras muita gente critica o Abel, diz que o esquema tático é isso, que é muito ruim, não sei o quê. Um time é um dos primeiros que mais cria chance de gol. Agora, você vai ver o aproveitamento do time, tá igual o Atlético Goianiense. É o penúltimo. Então, nessa tela, o 26% ali é tão impactante que os dois que caíram com 30%. Então, se isso fosse um campeonato... Claro. É que não é um campeonato, obviamente, só contra agora, os melhores. O que é mais assustador... Mas 26 é pouco, hein? Agora, o que é mais assustador é que o ano retrasa. 2022 não foi assim, mas foi parecido. E 2023 foi quase igual. Então, entendeu? O Botafogo é o anti-Palmeiras, né? O Botafogo... Ganha. Ele ganhou as duas do Palmeiras, as duas do Flamengo e ganhou 4 pontos do Fortaleza em 6. Foram os do Inter? times do G4. E do Inter ele ganhou, inclusive, em Porto Alegre. Isso. Então ele foi... Tá boa, é indiscutível. Agora, essa questão do Palmeiras, que é uma tendência dos últimos anos, é uma tendência do Palmeiras do Abel, ela, em alguns momentos, eu acho que tem a discussão, sim, sobre o trabalho do Abel para essas partidas específicas. Isso é uma coisa importante que a temporada mostrou. A estratégia para jogos contra times do mesmo nível que o Palmeiras. Eu concordo. Eu só disse que o trabalho no pontos corridos ele é indiscutível pelos números, mas isso fica claro nas Copas também. Nas Copas também, exatamente. Né? E o Palmeiras vinha em boa parte do trabalho da era Abel perdendo as partidas da ida, de Copas ou de pontos corridos, e revertendo o resultado no Allianz Parque muitas vezes. Isso foi rareando. O que continuou comum era a partida da ida muito mal feita no Palmeiras. Começou com o estadual, com o Santos na Vila. Então, mas daí a gente vai voltando contra o Água Santa, contra o São Paulo, contra o... Isso. E isso também é questão do treinador. Não, eu lembro eu mergulhando... Não é também, é só. Lembra, então, o São Lourenço lá não jogava tão bem. Já começou na Libertadores. Porque talvez não seja só, mas pesa muito a estratégia para essas partidas de ida, sobretudo, do que a qualidade. Não tem um jogador, esta classe e tal. É muito. E acho que o Abel não consegue mais sair dessa sinuca quando ele é confrontado sobre o desempenho do Palmeiras em jogos grandes. Porque nisso tem muita estratégia do treinador. É claro que se você tem um time como o do Jorge Jesus e o do Arthur Jorge, um time extra classe que vai ser sempre, esse é o meu 11 e vocês têm que bater nele. É o caso do Botafogo esse ano. Fica mais simples, o Botafogo poucas vezes muda a estratégia. Mas o Palmeiras teria que mudar algumas vezes, não soube, inclusive quando jogou. Mas, cara, a final dos pontos corridos contra o Botafogo por 2 resultados. Isso. E foi péssimo na estratégia. Agora, mas qual foi a principal característica do Abel Ferreira? O Palmeiras está numa raia onde ele pulou com uma boia de girafinha nos braços. A gente não pode olhar só para este ano. Vamos olhar em 21. 21, o Palmeiras não tinha dinheiro para contratar nada, ninguém. Estava com problema financeiro. O Barros assume porque estava quebrado. Tinha 500 milhões do quebrado, não. Tinha 500 milhões do curto prazo para pagar. O Abel, a característica dele é transformar o menos em mais. Pegar jogadores com dificuldade e transformá-los em jogadores melhores. Muito pela estratégia de jogo a jogo. Foi assim contra o Atlético Mineiro na Libertadores, contra o River e outros jogos, contra o São Paulo mesmo, no jogo em casa, no Paulista. Então, isso, ele, quando coloca o time para jogar do mesmo jeito o ano inteiro, faz água.
É preciso voltar para pensar em estratégia jogo a jogo. Né? Ele pensou isso nas 2 Copas e se deu muito mal. Qual é a diferença, para mim, brutal? É que o que ele entregou até aqui sempre foi suficiente. Perfeito. Porém, como o sarrafo cresceu muito, não adianta ficar por 10 centímetros na bola do Flaco Lopes, que o Palmeiras ganhou do Flamengo na Copa do Brasil por 1-0 e ia levar o jogo por pênaltis. Para você reverter um resultado contra o Flamengo, você tem que fazer 2, 3 gols. E você não pode tomar uma tunda como tomou no Maracanã. A mesma coisa o Botafogo. Constrangedor para o Palmeiras e para ele, Abel, jogar 4 vezes com o Botafogo, perder 3 e empatar 1. Que mesmo o Palmeiras, até o início de 2024, não estando na mesma raia financeira dos outros. O que mudou? No meio do ano, o Palmeiras colocou 200 milhões no seu elenco, quase. E aí, de quem é a responsabilidade? De todo mundo, claro, mas principalmente do técnico, que apostou que o Rony ia ser o Rony Mil Maravilhas, ele voltou a ser o Rony de sempre, que o Flaco, indicação dele, esse cara vai dar 1 ano e meio no Palmeiras, não foi. Então, assim, isso precisa ser olhado. Significa dizer que ele é um lixo? Óbvio que não. Mas significa entender que durante o processo, ele também e a comissão técnica dele precisam entregar mais. Me diga aí, quantos gols de bola ensaiada, de bola parada, o Palmeiras fez no Brasileiro? O time... Agora, de novo, o time que bateu o Palmeiras foi o time das bolas ensaiadas, as jogadas ensaiadas. O gol no Allianz Parque, o primeiro gol onde o Palmeiras era melhor, teve 3 chances de gol, não fez o gol, saiu de uma jogada. Lembrava muito o Palmeiras. E uma semana depois, contra o Inter, eles meteram outra jogada ensaiada e fez 1-0. Pois bem, estão falando de Matheus Pereira, estão falando de... O Matheus Pereira, cara, ele não vem, tá? E no próximo vídeo eu vou te dizer por que ele não vem, tá? Então já vai se inscrevendo aí no canal para você não perder, porque no próximo vídeo eu vou te dizer, tá? Com mais detalhes, por que ele não vem pro Palmeiras. Inclusive, já estava achando que ele não vinha e eu recebi uma confirmação de uma fonte quente, tá? Muito, muito quente, uma fonte muito muito próxima do Matheus Pereira, que ele não vai fechar com o Palmeiras, não. Agora, o Andreas Pereira tá aquela coisa, né? Tá aquele embromeixo, aquele enrolation lá, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode acertar nas próximas horas, porque o Andreas Pereira quer jogar no Palmeiras. Mas tem que ver aí, né? O Palmeiras e o Furo parece que estão se acertando também. Vamos ver aí o que vai sair desse bolo aí. Porque você trazer um cara da Inglaterra pra cá não é brincadeira, né? O cara tá na principal liga de futebol do mundo. Vai vir aqui pra segunda principal liga de futebol do mundo. Mas, querendo ou não, lá é euro. E se o dólar hoje tá quase R$7, e se o dólar tá quase R$7, agora sim, imagina o euro. Se o dólar tá quase 7, imagina o euro. Meu Deus do céu, deve estar uns 8, 9 já. Quer dizer, se o real desvalorizou pro dólar, tá desvalorizando para todas, né? Então, inclusive pro euro. Ou seja, o euro que era quase 7, agora tá quase 8. Essa é a grande verdade. Depois eu olho esse negócio aí, mas vamos lá. Será que o homem vem? Essa é a grande questão. No próximo vídeo a gente vai conversar mais sobre Matheus Pereira. Se inscreva aí, deixe seu comentário aí, hein? Andreas Pereira, agora o Andreas. Será um bom nome pro Verdão? No próximo vídeo a gente fala sobre Matheus Pereira. Avante palestra!